Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira com base no balanço do segundo trimestre de 2023. Até porque os balanços agora do terceiro trimestre, a previsão é que comece a ser divulgados a partir da metade do final do mês de outubro. Então estamos aqui com as últimas informações da empresa. Estamos falando aqui da MAHLE Metal Leve S.A., né? E a MAHLE, que já passou aqui pelo canal, estamos retratando novamente, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Gilmar Turino. Ô Gilmar, que bom ter você conosco, uma honra poder lhe atender. Muito obrigado pela participação e pela sugestão. Quem também sugeriu a MAHLE foi o Maurício Viana, grande Maurício Viana. Também seja muito bem-vindo, Maurício. Muito bom ter você conosco. Muito obrigado também pela sua participação. E a MAHLE também, todo esse estudo aqui foi feito aqui numa parceria minha com o Dr. João Vítola, grande Dr. João Vítola. Que prazer ter você conosco aqui, uma honra ter você junto conosco também, Dr. João Vítola. E falar em Dr. João Vítola, deixa eu mandar um grande abraço aqui para todo o pessoal da Quanta Diagnósticos por Imagem, na cidade de Curitiba, uma das empresas que é referência na área de saúde em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Até porque conta com os equipamentos de última geração, os melhores equipamentos em termos de diagnóstico por imagem e além de também ter uma das melhores equipes especializadas na parte de diagnósticos por imagem também. Afinal de contas, uma imagem perfeita permite um diagnóstico perfeito. E a Quanta é uma das referências na área de saúde para todo o Brasil. Um grande abraço para todo mundo lá da Quanta Diagnósticos por Imagem. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas a MAHLE, como eu já disse, que passou aqui pelo canal, não nos custa nada recontar um pouquinho da história, até para você entender o que é a empresa. E é uma empresa que é centenária, ela surge lá no ano de 1922, através dos irmãos Ernest e Hermann MAHLE. E no começo ali eles foram trabalhar numa oficina de um aviador, do seu Helmut Hirth, produzindo peças ali para o seu Helmut Hirth. E aí na sequência eles resolvem daí montar a própria empresa que era voltada ali para a produção de pistões, né? Pistões voltados ali para a indústria automobilística. Só que daí na sequência, na produção de pistões, eles perceberam o seguinte, que na época lá entrava muita poeira, entrava areia nos pistões, então precisavam ter os filtros ali de proteção. E aí desenvolveram também o sistema de filtros que é usado até hoje em toda a linha automobilística, em todos os demais equipamentos. E ali começa então a história da MAHLE produzindo peças para a indústria automobilística. Porém, na sequência, o que nós temos? A Segunda Guerra Mundial. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, inclusive culminou com a prisão dos dois irmãos, né? E aí a fábrica praticamente ficou parada lá. Quando eles saem da prisão ali durante a Segunda Guerra Mundial, retornam às atividades, porém, começando ali praticamente do zero. E aí começaram produzindo, sabe o quê? Carrinho de mão voltado para a construção civil. E aí um dos irmãos vem para o Brasil, o Ernest vem para o Brasil e numa sociedade, numa parceria com o empresário paulista José Mindlin, ele cria uma empresa chamada Metal Leve. E aí a Metal Leve começa a desenvolver sua atividade aqui no Brasil na produção de peças também para a indústria automobilística. E o seu irmão, o Hermann, continua na Alemanha. Só que daí na Alemanha, a empresa, a MAHLE na Alemanha, começa a crescer. E aí o Hermann chama o irmão dele, o Ernst, para ajudá-lo nesse crescimento da MAHLE na Alemanha. O Ernst vende a sua parte da Metal Leve aqui no Brasil e volta para a Alemanha. E nisso, a MAHLE na Alemanha começa a se expandir, né, fora também dos limites da Alemanha. Vai para os Estados Unidos e depois, na sequência, monta uma fábrica aqui no Brasil, no ano de 1978. E depois, na sequência, montando essa fábrica no Brasil, já no ano de 1990, a MAHLE diversifica ainda mais a sua linha de produção, produzindo outras peças também, todas elas voltadas para a indústria automobilística. Em 1996, a MAHLE compra a Metal Leve que havia sido criado pelo Ernest MAHLE, que agora estava na mão do José Mindlin. A MAHLE compra a Metal Leve e a Metal Leve passa a ser parte da MAHLE. E com isso a empresa vai crescendo cada vez mais aqui no Brasil e no mundo. Tanto que no ano de 2005 também adquire a fabricante de motores Cosworth, e vai ampliando a sua linha de produção, inclusive daí na sequência produzindo também peças para o ar-condicionado voltado para a indústria automobilística.
Hoje, a Mali ela tem uma presença em praticamente 34 países, onde temos aí os produtos da Mali espalhados por 34 países. Conta a Mali como um todo com mais de 71 mil colaboradores trabalhando dentro da empresa e tem mais de 160 plantas industriais espalhadas aí pelo mundo. Mas para que possamos entender o que é a Mali aqui no Brasil, trouxemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e o balanço do primeiro semestre de 2023, balanço encerrado em 30 de junho de 2023. E através dos números vamos entender o que é a empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Mali Metal Leve S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica desde 2019. E quando nós temos essa base histórica aqui, nós vamos poder acompanhar ano a ano o que vem acontecendo com a empresa, vendo a sua tendência, de onde que ela está vindo, para onde que ela está indo. Então, por isso que é importante termos aqui uma base maior de estudos, até para termos essa visibilidade, né, de como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, a começar lá pelo ano de 2019, a Mali era uma empresa de 2 bilhões 327 milhões de ativos. Isso quer dizer, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, se quisermos saber qual é o tamanho da empresa, 2 bilhões 327. E no caso de, por ser uma indústria, é natural que tenha aqui o imobilizado relativamente alto, 664 milhões de reais, que são máquinas, equipamentos, as suas instalações, toda a estrutura física de funcionamento. E essa parte de cima, aqui o ativo circulante dentro do balanço, ele representa o capital de giro, que é todo o recurso que a empresa usa para fazer a movimentação desse patrimônio e, consequentemente, gerar a receita e os seus resultados. E esse capital de giro, ele fecha lá em 2019 com 1 bilhão e 96 milhões de reais, o equivalente a 47,1% de tudo aquilo que tem no patrimônio da empresa. Em 2019, a Mali tinha em caixa 168 milhões de reais, guardado em caixa, banco, aplicação, 394 milhões em contas a receber, estoques de 396 milhões e outros créditos aqui que fecham o grupo do ativo circulante, que são geralmente os tributos a recuperar no valor de 137 milhões. Claro que temos também outras pequenas contas dentro desses outros créditos aqui. E essa parte aqui, ela é sempre destacada porque através dela é que a empresa consegue se movimentar. Por isso que nós vamos ver muitas vezes a empresa passando por dificuldades por não ter capital de giro. O que é o capital de giro? Justamente esses recursos aqui. Então, a razão pela qual sempre nós damos uma ênfase maior para ele, porque ele que vai nos mostrar se a empresa está numa boa situação financeira ou não. Já no ano de 2020, o ativo total da Mali fecha em 2 bilhões 796 milhões. E temos aqui um aumento no capital de giro que foi para 1 bilhão 578 milhões, o equivalente a 56,5% de todo o seu ativo. Em 2020, aumenta o volume de dinheiro em caixa, tanto é que fecha em 607 milhões de reais. Também temos aqui um aumento no contas a receber para 465 milhões e os estoques aqui uma pequena queda, fechando em 368 milhões de reais. Ao entrar em 2021, a empresa cresce mais um pouquinho, 2 bilhões 941 milhões de reais, sendo que 1 bilhão e 600 praticamente estável aqui o ativo circulante. O volume de dinheiro em caixa diminui para 361 milhões, em contrapartida temos o aumento do contas a receber para 567 milhões e o aumento dos estoques. Então, o que nós temos aqui? O caixa aumenta e agora diminui, e aí com isso a empresa vai financiando seus clientes, tanto é que esse contas a receber vai aumentando e também vai aumentando aqui o seu volume de estoque, que fecha em 513 milhões de reais. Chegando em 2022, a Mali agora é uma empresa de 3 bilhões 132 milhões de reais. E desse valor, o capital de giro sobe para 1 bilhão 920. Aumenta novamente o volume de caixa para 427 milhões, aumenta também o contas a receber para 659 milhões e aumenta os estoques, que agora fecham em 544 milhões. 6 meses depois, em junho de 2023, há um pequeno recuo aqui. A Mali se transforma numa empresa de 3 bilhões e 10. Então, uma pequena diminuição em relação ao tamanho do seu patrimônio em 2022. Sendo que nós temos aqui uma redução no
ativo circulante, 1 bilhão 892, reduz o volume em caixa para 309 e aumenta o contas a receber e aumenta também os estoques, né? Então, o que chama atenção aqui na malha é que esse capital de giro aqui, ele vem numa crescente, tanto é que fecha em praticamente 1 bilhão e 900. E também o que chama atenção na malha é que nós não observamos aqui novos investimentos sendo feitos, né? Tanto é que as imobilizações, máquinas, equipamentos, instalações, 664 milhões lá em 2019, 635, 625, 664, 631. Então, nós percebemos aqui que a empresa praticamente vem mantendo toda a sua estrutura de funcionamento sem novos investimentos, tá? Olhando agora o passivo, no passivo o que nós vamos ter? O endividamento da empresa e o capital próprio que ela utiliza na sua atividade. O endividamento, lá em 2019, 1 bilhão e 30, sendo que, apesar do valor alto, né, ele representa apenas 44,3% de tudo que a empresa tem. Então, ela trabalha com 55% de capital próprio e 44% de capital de terceiros. Já em 2020, o endividamento aumenta para 1 bilhão 454 e o volume da dívida, o tamanho da dívida, passa a ser agora de 52%. Em 2021, a dívida recua para 1 bilhão 230 e o peso da dívida passa a ser de apenas 41,8%. A dívida sobe novamente em 2022 para 1 bilhão 552, 49,6%, e esse ano a dívida até junho fecha com 52,6%. Então vejam que a dívida sobe, ela cai, daí ela sobe novamente, e hoje está aqui no patamar mais alto, 52,6%, o tamanho da dívida da Mali em junho de 2023. E naturalmente que todo esse crescimento da empresa e todo o seu endividamento, ele é para gerar receitas. E as receitas são vistas aqui na demonstração de resultados do exercício, onde nós vamos ver como que vem sendo constituídos os resultados da empresa. Lá em 2019, a Mali faturava 2 bilhões 526. Em 2020, 2 bilhões 402. Passa a pandemia, 3 bilhões 615 o faturamento em 2021. 4 bilhões 224 em 2022. E agora, em 6 meses de 2023, já acumula um faturamento de 2 bilhões 142, nos dando uma projeção de um faturamento aí perto de 4 bilhões e 300 para 2023. Então, ela vem numa crescente aqui do seu faturamento. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? Quanto que ela ganha de tudo aquilo que ela faz? 255 milhões foi o seu lucro lá em 2019. No ano da pandemia, o lucro cai para 122 milhões. Porém, na sequência, ele já se recupera e agora fecha com 566 milhões de lucro em 2021. 562 milhões de lucro em 2022. Em 6 meses do ano, já acumula 378 milhões de lucro, o que também nos dá uma projeção de um lucro pelo menos de 750 milhões para 2023. Então, os resultados da empresa bastante significativos nesse ano de 2023. Até porque o que nós observamos aqui, o custo, que era de 74, praticamente permaneceu em 74, cai para 72, 73, e esse ano o custo ele reduz para 69%. Então, devido a essa redução de custos, é que o lucro da empresa ficou maior e, consequentemente, a margem da empresa também bem melhor. 10,1 cai para 5,1, 15,7, 13,3 e esse ano 17,7%. Margem essa que daqui a pouquinho a gente vai ver no gráfico. Mas o que eu quero trazer para vocês antes da margem, eu quero trazer a situação financeira nesses gráficos que eu trago nesse quadro aqui, a começar pela liquidez geral. Liquidez geral é que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, quanto que ela tem de recurso? 1,16 era o que ela tinha lá em 2019. Vai para 1,22 em 2020, 1,56 em 2021, cai para 1,34 e esse ano fecha até junho com 1,26. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,26. Paga e sobra, tranquila a situação financeira da empresa. E ao olharmos apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, é o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que sai com 1,87, recua para 1,55, sobe para 1,90, fecha ali em 1,85 em 2022 e esse ano, até junho, 1,93. Imagina só, para cada R$1 que ela tem que pagar, ela já tem R$1,93.
paga, sobra, tranquilo a situação financeira da Mali. E ao olharmos o endividamento nesse outro quadro aqui, temos o tamanho e o comportamento da dívida, que como a gente já viu há pouco no balanço, então agora ele é retratado em gráfico. 44,3% sobe para 52%, cai para 41,8%, sobe para 49,6%, e esse ano fecha com 52,5%. De tudo que a Mali tem no seu patrimônio, ela deve 52,5%. Nesses gráficos aqui nesse quadro, trago para vocês também a margem líquida que a gente viu há pouco na DRE, quanto que a empresa ganha depois de pagar custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, quanto que a empresa ganha? 10,13% lá em 2019, 5,1% em 2020, 15,7% em 2021, 13,3% em 2022 e esse ano a margem 17,7%. De tudo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 17,7%. Rentabilidade do ativo, nesse gráfico do meio ali, é o retorno que a empresa tem sobre o investimento feito na atividade. 11% em 2019, 4,4% em 2020, sobe para 19,3% e fecha em 2022 com 17,9%. De tudo que foi investido, a empresa ganhou 17,9%. Fechando a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico ali, é o ganho do acionista. Os acionistas ganharam lá em 2019 19,7%, em 2020 9,1%, em 2021 33,1% e agora em 2022 os acionistas tiveram um ganho de 35,6% ao terem as ações da Mali através dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês aqui quanto que vale uma ação da Mali? R$ 11,11, patrimonialmente. Porém, para você comprar com base na cotação do último dia 11 de setembro, R$ 48,00. Então vejam que a ação está muito mais valorizada em relação ao seu patrimônio. Tanto é que o PVP, preço por valor patrimonial, fecha em 4,32. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Mali estão com ágio de 332%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 5,51, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 11,48%. Dividendos por ação, R$ 3,52, que já foram distribuídos a título de dividendos agora nesse ano de 2023. E a relação preço/lucro fecha em 8,71. Isso quer dizer o quê? Perto de 9 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 30% das ações são negociadas livremente na bolsa e o tag along fecha em 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. E fecho também com esse gráfico aqui, mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da Mali ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, a ação ela sai com R$ 24,00. Durante o ano de 2018, ela sobe e volta ali para a faixa dos 24. Quando começa 2020, ela dispara até R$ 32,00. Vem a pandemia, ela cai até R$ 15, R$ 16,00. E aí, durante 2021, ela começa um processo de recuperação. Quando ela atinge ali o seu melhor valor, com R$ 40,00, aí durante 2022 ela cai novamente e volta para a faixa dos R$ 24,00. E agora, em 2023, a gente vai vendo ali todo o processo de elevação do valor das ações, culminando com uma cotação na faixa de R$ 48,00 no último dia 11 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações. Então, da mais Mali uma Metal empresa Leve analisada, SA. Mali SA, o Mali Metal Leve SA. Agora você já sabe toda a história, essa empresa centenária. E é gostoso quando a gente retrata empresas com toda essa história aqui, você vê toda a evolução, como que a empresa chegou onde chegou, né? Porque muitas vezes quando nós olhamos as empresas e falamos assim, nossa, pô, esses caras tiveram sorte. E na verdade não, o que tem é muito trabalho, muita competência, muita dedicação para construir uma empresa. E naturalmente que quando você constrói uma empresa, você está gerando renda, gerando oportunidades, gerando empregos, tanto é que são mais de 71 mil colaboradores que trabalham na Mali, né, mundial, 71 mil pessoas, 71 mil famílias que vivem do trabalho da Mali de forma direta e fora os que vivem também de forma indireta. Então todas as empresas são geradoras de emprego, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento e aqui no Brasil o que nós mais precisamos é justamente disso, que tenhamos cada vez mais empresas gerando essas oportunidades de desenvolvimento
para todo mundo. E quem compra ações, quem investe em ações, está investindo justamente nesse setor produtivo, está investindo justamente nas empresas que vão gerar oportunidades. E, naturalmente, que quem investe em ações merece ter o retorno do crescimento dessas empresas. Mas, para ter o retorno, nós temos que saber escolher quais empresas, em quais empresas iremos investir os nossos recursos, até porque temos que procurar empresas que gerem lucro, empresas que estejam numa boa situação econômica e financeira, empresas que não estejam endividadas, porque são fatores que podem levar à quebra de uma empresa. E, para tanto, é fundamental a análise do balanço, a análise das demonstrações contábeis para a gente poder avaliar como que está indo a situação dessa empresa. E você pode aprender a fazer todo esse processo de análise de balanço de uma forma muito simples, rápida e descomplicada. No dia 29 de setembro, numa sexta-feira, das 19 às 22 horas, estaremos realizando o nosso curso, onde eu vou ensinar vocês como fazer todo esse processo de análise, captura das informações, para podermos entender como que está a situação econômica e financeira de uma empresa para, na hora de investir, investir com consciência, investir com segurança, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E para participar, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, e eu lhe encaminho, fecho a descrição e deixo já uma vaguinha reservado para você. Até porque as vagas são limitadas. Aí o custo apenas R$40, apenas R$40 para 3 horas de curso de análise de balanço com direito a material de apoio e toda a interatividade, já que o curso vai ser online, ao vivo, presencial, eu e vocês. E ainda vou ter um prazer enorme, que é poder conhecê-los pessoalmente, porém à distância. Então, eu espero vocês no dia 29 de setembro. Dito isso, bons investimentos para vocês.